simples. E, aliás, o tema, eu não sei porque estava tudo programado para ser uma tela grande, os irmãos veriam com mais facilidade. Então, primeira coisa, para ficar mais dinâmico, eu sei que nós estamos em fileiras, mas, pessoal, eu não vou bater em ninguém, não precisam ficar, mas vai ser uma conversa. Eu vou conversar com um irmão, eu não estou aqui como o saber tudo e você... Não, nós vamos conversar a respeito da Bíblia. Tá? O foco aqui é a palavra de Deus. Tá? Eu não sei até onde está. Então, o tema é o amor da verdade. Você sabe o que é isso? O amor da verdade? Então, a história que eu vou mostrar para vocês, a base de tudo que eu vou falar está em João 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Isso, quem falou foi o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava orando pelos seus discípulos. Então, para não restar dúvida, não sou eu que estou dizendo aos irmãos, Cristo falou que a palavra de Deus é a verdade. Certo? Espera aí que eu acho que desligou esse aqui ele ficou escuro aqui. Então, hoje está sendo organizado assim, precariamente, né? Era para ser uma tela grande, eu estar controlando com as anotações, ia ser uma coisa linda, mas vai ser dessa forma e o Espírito Santo há de agir nos corações, né? Não é a forma que vai modificar, e sim a palavra que vai ser dita, né? Então, eu não vou dizer nada original, eu não vou dizer nenhuma novidade. Eu sou um plágio, tudo que eu escrevo, eu não escrevo nada original, eu copio tudo da Bíblia, pessoal. O pessoal fica com raiva de mim, me xinga, já fui ameaçado, inclusive o pseudônimo Teófilo, ele surgiu depois de ameaças que fizeram, porque eu estava prejudicando o negócio de muita gente, isso em 2005, né, quando eu vou contar um pouco dessa história aqui também. Então, não esperem, como eu vou falar, uma novidade, mas o que eu vou falar é tão velho que muita gente hoje em dia está esquecendo. As pessoas não estão lembrando mais de que a palavra é a base do cristianismo. As pessoas estão buscando outras coisas. Então, a leitura bíblica, eu pedi para trazer Bíblia, porque essa é uma palestra que eu fiz para cristãos. Tá? Então, a condição para vocês estarem aqui vocês creem na Bíblia? Então, tá. Se quem não crê, eu não vou discutir, é uma opção, eu não vou brigar com quem não quer crer na Bíblia. Pode levantar. Eu sou... Não. Então, eu vou falar de Bíblia. A base da discussão é a palavra de Deus. Então, como eu já citei João 17:17, eu gostaria que um irmão lesse João 17:1 e depois de 13 a 17, para poder dar uma visão do trecho que eu estou falando. Porque não adianta eu tirar um trecho, porque muita gente faz isso. Pega um trecho da Bíblia, cria uma doutrina fora de contexto. Então, eu sempre faço a leitura do que estava acontecendo para a pessoa entender o que foi, porque nós temos uma cronologia. Então, eu vou pedir para alguém, eu não vou ler, que eu não tô, João 17, vai ler o verso 1, tá? E depois o 13 ao 17, por favor. E Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós temos aí nessa passagem Cristo explicando sobre a santificação. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E nós vamos buscar essa santificação. Complementando, eu pediria que alguém lesse Hebreus 12:4. Para ficar bem clara a importância da santificação. Desculpa, Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, quando santifica-os
na tua verdade, a tua palavra é a verdade, nós estamos juntando 2 pontos. Se você não conhecer a palavra de Deus, você não vai se santificar. Eu estou falando algo muito difícil, é um raciocínio lógico. E sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo num mundo que o próprio governo está criando através de leis. A questão que eu falei, se alguém aqui não crê na Bíblia, deixa eu ver se está mudando. Né? Eu tenho que acompanhar agora que, do jeito que seria... Tá. Então, primeiro de tudo, eu vou descartar a questão do ecumenismo. Porque eu estou falando para cristãos e chega, mas eu creio em Buda, eu creio em Maomé, eu creio no dedão do meu pé. Bom, essa passagem aparece. João 14, 6. Todo mundo conhece essa passagem. Eu acho que é obrigação do cristão conhecer. Então fala, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo? Então quando Cristo fala que ele é o caminho, aí vocês vão falar, poxa, ele é erudito, ele foi... Não, eu vou contar a minha história, vocês vão entender por que eu tive que me meter com o grego. Tá? Eu acabei tendo que comprar um dicionário de grego, a Bíblia interlinear, mas eu descobri que quando Jesus fala o caminho, do grego, essa letrinha tem um som mais ou menos de E, parece um N, né? Mas tem um som de E. Ele fala do artigo definido o caminho. Porque se ele falasse eu sou um caminho, deveriam outros caminhos. Mas ele bateu no peito, ao contrário de qualquer outro grande líder de qualquer outra grande religião, falou, eu sou o caminho, a verdade, que é importante, que nós estamos falando justamente sobre a verdade. Então, a Bíblia na palavra de Deus não é a verdade, e ele não se falou como a verdade. Tudo que eu vou falar está escrito, mas eu estou reforçando. A gente vai aprender, hoje vai sair todo mundo aqui entendendo isso. Se não ter hoje, amanhã a gente termina. Então, a verdade é a vida. Presta atenção que agora vem outra parte muito importante. Ninguém vem ao Pai. Ou seja, ele se assumiu como Deus. Se ele não fosse Deus, ele falava, ninguém vai ao Pai. Mas ninguém vem. Ele bateu, senão por mim. Então, nenhuma outra religião tem um líder que tenha assumido tal responsabilidade perante eles. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai. Então, quando a gente vê cristãos aceitando estar num templo junto com pessoas que não creem em Cristo, com pessoas que, das mais diversas, eu não quero ser específico, ou, você está condenando. Não creu em Cristo, está fora, porque só há o caminho. Então, a verdade, o termo aqui, a verdade em grego, é o mesmo do santifica-os na tua verdade, então é a mesma identidade. Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, vão guardando essas referências que eu estou fazendo, porque é importante ter sempre essa confiança de que a palavra de Deus é a verdade, Cristo é a verdade. Então, qual o nosso jeito de conhecer Jesus Cristo? Conhecendo a verdade, certo? Então, deixa eu avançar um pouco nas minhas anotações, né? Então, a leitura que eu vou pedir para alguém fazer agora, vai aparecer na tela? Não apareceu. Apareceu. É 2 Coríntios 6, 14 a 18. Para acabar de vez com qualquer dúvida sobre o que eu tenha falado acerca de não podermos estar junto com pessoas que creiam em qualquer coisa diferente de Cristo. Qualquer um que achar, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Só concluindo, por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei e serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas,
diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, não sou eu que estou dizendo para vocês que, isso eu estou falando em termos religiosos. Vocês têm que conviver, você não vai sair daqui chutando o pessoal. Hoje a gente esteve num lugar que eu vi gente pensando, mas não é por aí. Mas quando a gente for falar de fé, não existe diálogo interfé. Eu tenho fé no dedão do meu pé, então vamos pela fé, como a gente vê lá no Rio de Janeiro, pelo menos a Rede Record tem a mania de fazer. Não importa em quem você creia, vamos todos orar juntos, vamos fazer uma união de fé. Desculpa, isso já é do diabo. Já é do diabo. Vocês entenderam? Porque, vamos unir. Então, não vou ficar repetindo, batendo na mesma tecla. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que explica. E, concluindo e complementando, 1 Coríntios 15, 33 e 34. Podem ler, está livre, qualquer um pode ler e participar. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade, e não pequeis, pois alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Vergonha vossa. Então está aí, as más companhias, está na Bíblia dele, ou as más conversações. Aí você vai falar, que mal tem eu ia assistir, sei lá, um Seixo Noyer. Que mal tem? Isso é uma recomendação bíblica, volto a falar, eu não estou falando nada, eu tenho que lembrar, porque às vezes as pessoas, eu vejo alguém olhando para mim com uma cara meio assim, eu já, está pensando que sou eu. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia fala. As más conversações. A gente vai se deixando levar, a gente é levado pela emoção. Então, às vezes, para não contrariar uma pessoa, para não fazer a pessoa se entristecer, a gente finge que aceita, mas só que nesse fingimento, como se a pessoa tivesse caída no esgoto, a gente meteu a mão no esgoto ali para poder, você sujou sua mão, e se você não limpar, aquilo pode infeccionar. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. E concluindo sobre o ecumenismo, 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Presta atenção, que geralmente quando a gente vai em qualquer lugar o pessoal fala assim, examinai tudo e retende o bem. As pessoas só falam isso. Ninguém lê o verso seguinte. Por quê? Porque ele fala com bastante propriedade. Abstende-vos de toda aparência. Você não tem que chegar... Não, eu tenho que ver se isso é mal ou não é mal. Será que é mal? Será que... Aparência de mal? Abstende-vos, separa, fuja da aparência do mal. Mas, quando eu vou contar daqui a pouco a história desse livro, o argumento dele, não, você tem que examinar tudo e reter o que é bom. Como se eu tivesse que ir em qualquer lugar e de lá tirar lições para aplicar no cristianismo. Não, no cristianismo, na santificação. Qual o caminho da santificação? Que a gente... Olha, que eu vou voltar. Qual é o caminho da santificação? É a palavra, a verdade. Como é que eu vou pegar a santificação indo no marketing multinível e aprendendo as técnicas de marketing multinível? Quem edifica a igreja é Cristo. Quem edifica a igreja é Cristo. Eu posso chegar com a ideia mais revolucionária do mundo. Está de acordo com a Bíblia? Mas enche a igreja. Não importa. Você está criando um método paralelo ao que seria o verdadeiro evangelho. E eu vou falar no futuro, mas quem te anunciar um outro evangelho, meu amigo, seja anátema. Então, a gente está, hoje em dia, o ser humano está tão convencido do seu poder, da sua sabedoria, dos seus métodos, que a gente que mais vê aí são novas religiões, novas denominações cristãs, porque eles têm novos métodos. Que agora a gente vai fazer assim, e vai dar certo, e vai encher. E a gente tem, não sei aqui em Minas, mas lá na minha terra, tem numa estrada, em torno de 25 a 28 denominações diferentes, uma estrada de 6 quilômetros. Passa uma casa, é uma porta de... Desculpa, eu chamo de birosca gospel, porque eles não estão mais pregando o evangelho. Eles estão competindo por ponto e dinheiro. Tanto que quando a Rede Globo colocou
o campeonato brasileiro na quarta-feira, os cultos eram segunda e quarta, mas como eles perdiam para a audiência da Globo, eles mudaram para terça e quinta, né? Então, tem uma grudada do lado da minha casa. E, poxa, hoje eu me senti tão bem com os irmãos cantando louvor. Lá eles começam... Eu não vou falar disso não, deixa para lá, vamos adiante. Eu tinha colocado aqui como sugestão de texto complementar, para a vergonha vossa, né, que foi mencionado. Vocês podem anotar, é um texto meio extenso, Efésios 4, 10 a 16, tá? Que ele vai falar sobre a edificação. Só para leitura, só para entender como funciona a edificação, se alguém abrir, é um texto um pouco extenso, mas só leitura, Efésios 4, 10, 16. Aquele que desceu e também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta... Pode continuar. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Bom, essa é uma instrução importante, porque quando fala vigiai e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, para a vergonha vossa, é porque o papel de ser irmão em Cristo é edificar, é ensinar a todos a chegar à estatura. Está escrito. Um confirma a Bíblia, ela se confirma um ponto no outro. As pessoas criaram, né, no decorrer da história, aquele conceito que você precisa ser um erudito. Não. Se você lê e pede a orientação do Espírito Santo, ele vai te dar o entendimento. Você vai ver que a Bíblia confirma a Bíblia. A Bíblia nunca contradiz a Bíblia. Então, olha, ele falando que devemos crescer e edificar um ao outro, é aqui para a vergonha vossa. Agora se explica por que é uma vergonha que muitos não tenham conhecimento de Deus em 1 Coríntios 15, 33, 34. Né? Então, em relação a um texto que gera um pouco de controvérsia, acho que não surgiu aqui. Então quer dizer que Deus deu uns para apóstolos, e quer dizer que então hoje tem apóstolos. Aí eu peço para qualquer um ler, não vamos ler agora, 1 Coríntios 15, 1 a 11, cujo final Paulo fala que foi apóstolo como um abortivo, né? Por último, como um apóstolo abortivo, não é isso? Alguém só confirma aqui. Então Paulo bateu, assim como Jesus se bateu no peito e se colocou como o caminho, a verdade e a vida, Paulo bateu no posto e falou: eu sou o último apóstolo, eu sou o abortivo. Então, se hoje você conhece alguém, o cristão nasceu para passar a vida dele inteira como discípulo. O dia que alguém chega apóstolo é porque perdeu alguma aula. Na boa, não estou... Apóstolo, esse aí perdeu a aula, está convencido demais. Então, não é título, esse não é um título de nobreza, isso não é um título de trabalho. Apóstolo só existiram os originais, e o abortivo, assumido, foi Paulo. Me desculpem, apostólico, olha assim, e vai ter discussão, mas né? Então, diante disso, devemos, tudo que eu falei em relação ao ecumenismo, nós devemos discernir a diferença do convívio cotidiano, né, que é inevitável. Você vai comprar carne no açougue da pessoa que às 6 horas da tarde se vira para Meca e... Tudo bem, você não é aquela carne que vai te fazer virar hindu. É hindu? É hindu, né? E saber não misturar, né? Mesmo em questão de cortesia. Então, o seu testemunho pessoal, o que você faz, como você age, não é só vir aqui hoje, estão me ouvindo, legal, chega em casa, isso já aconteceu. Chegava em casa, baixava o sarrafo na esposa, traía a esposa, xalava, era um cristão de aparência, ele não tinha testemunho, nem o próprio filho via nele um cristão.
Então, o nosso testemunho, o que nós fazemos, é mais importante do que o que nós dizemos. Ah, eu estou aqui pregando para vocês hoje, bonitinho, eu saio daqui, chego lá fora, onde é que é a Cracolândia? Não, é o que nós fazemos, o nosso convívio cotidiano, passo a passo. Porque a gente pensa que não, mas o mundo está de olho. Eles estão de olho no que você está fazendo. Depois, ela diz que é crente, mas ela sai com o vizinho, quando o marido vai... Vocês sabem dessas histórias. Cada um, eu não quero que me contem, não. Eu não estou botando a carapuça em ninguém, mas você ouve histórias. E todo mundo fala, e isso envergonha, sabe o quê? Além da própria pessoa, o evangelho. Porque se ela fala do evangelho assim, que evangelho é esse? Esse que Cristo é esse? As pessoas descredibilizam o evangelho por conta do seu comportamento. Então, se você é cristão, por favor, toma vergonha na cara e seja cristão de verdade. Eu sou cristão. Aí está lá vários lugares possíveis, não quero especificar um lugar, mas vários lugares possíveis, né? Bom, indo adiante, eu não sei, vamos falar das armadilhas, né? Já acabando a parte das recomendações, ninguém levantou, ninguém ficou em pé, então não tem nenhum ecumênico aqui. Vamos falar das armadilhas, né, que são postas. Por quê? Lucas 16, 8b. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. Olha só, não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito na Bíblia que quem é filho do mundo é mais prudente do que quem é filho da luz. O filho da luz olha só, a gente crê no Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder de nos livrar, mas a gente crê tanto que tem gente que vai andando, olha o buraco, Deus vai me fazer. Até tem um louvor, né? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Se diante de você não se abrir o mar e Deus não te fizer andar por sobre as águas, assim como Estevão foi apedrejado, morreu vendo Cristo na glória, você vai morrer. Mas, de repente, quem estava te perseguindo, e você vai ver ali naquele momento que você foi fiel a Deus. Deus não tem obrigação nenhuma de abrir o mal, de fazer. Você vai perecer, o seu corpo físico vai perecer. Então, hoje em dia, eles estão contando várias lendas. Já é bonito falar, né? Se diante de mim, Deus tem que... Não, Deus não tem obrigação nenhuma, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, de fazer nada sobrenatural para você, não. A sua fé independe do seu estado de emoção, tá? E do que você viu e do que você não viu. Ou você tem fé ou você não tem. A gente vai continuar falando nisso daqui a pouco. E sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Hoje a gente estava comentando, eu e o pastor Neilton, sobre vários fatos da vida, né? É importante, como cristão, você conviver, tá? Eu vou falar, creio que eu vou ter um tempo de falar sobre isso, mas não é só estar aqui, eu sou seu irmão, legal, aí ele vai e morre, hoje é sábado, tá? Amanhã, domingo, tá junto, meu irmão, um abraço, ele vai e morre na terça, aí chega no domingo que vem, e cadê o irmão? Ele morreu na terça, meu Deus, que irmão é esse que não sabe que o outro irmão morreu? Que convivência é essa? Então não é irmão. As pessoas estão achando que ser cristão é ir 2 horinhas no templo, aí vira para o irmão do lado e diz, não, isso não é convivência. Estão te enganando. Tá? Não funciona assim. Convivência, como fala, você só conhece o outro depois que você come 1 quilo de sal junto com ele. Não é? Então, os cristãos hoje não estão mais convivendo. Vocês talvez nunca tenham me visto, mas eu já tive a oportunidade, a gente convive virtualmente, né? Com o Neilton, com o Alan, então a gente convive falando do Evangelho, a gente já pegou cada pauleira, cada pedreira, e o que nos uniu não foi porque ele é bonito, não foi porque ele usa opala, foi a palavra. O que une o cristão é a palavra de Deus. Entendeu? Então, continuando, o diabo está aí, buscando o que ele pode te oferecer para te seduzir. O irmão ele está numa fase da vida dele, ele não está aqui agora não. Ele está apaixonado, ele precisa de uma namorada. Então ele, aquela jovem é tão bonita, aquela outra é tão linda. Então eu falei para ele, o diabo vai te fazer de anjo de luz, meu amigo. Ele vai botar a mulher mais bonita na tua frente. Eu estava decepcionado, eu escrevi um artigo sobre carnaval.
A mulher no carnaval, eles falam, né, eles têm vergonha de dizer que são do baixo espiritismo, eles falam, eu sou espírita. Não que nenhum deles vá, diante do que eu já falei, nenhum deles presta. Mas... Então, essas mulheres que aparecem, né, que os jovens todos se seduzem, muitas delas são do baixo espiritismo, elas sacrificam para poder chegar na fama e tal. Então, se aparece uma mulher dessa diante de um jovem desse que está, é Deus que me colocou. Não, meu amigo, o diabo vai te levar e vai te enrolar. E isso em diversas oportunidades. Como eu falei, não depende do seu espírito, do seu estado de espírito. Alguém aqui já assistiu culto? Alguém aqui já assistiu um culto? Levanta a mão. Alguém aqui já assistiu um culto? Pô, ninguém assistiu um culto? Pessoal esperto. Já assistiu? Não. O culto, ele é prestado a Deus. O culto, se você se dispõe a sair de casa e ir ao culto, você não pode ir para assistir. Você tem que ir para prestar o culto. O culto é o sacrifício racional do homem a Deus. Então, o que acontece? As pessoas vão para assistir o culto, elas querem... o culto me deixou feliz, o culto me deixou triste. Eu fiquei... Não, pessoal, você vai para prestar. Se a palavra dada para o culto tocar na tua ferida e você sair de lá triste, foi Deus. Você não é o objeto do culto. As pessoas não têm... eu quero ir para o culto que eu me sinto melhor. Meu amigo, em todas as coisas dai graças. Então, eu ia falar disso. Então, não existe essa de cultos... hoje a gente fez o culto muito breve e eu estou fazendo uma palestra. Isso aqui é uma palestra, eu estou conversando, uma conversa com os irmãos, um debate até, mas... Quer falar alguma coisa? Pensei que fez assim, pensei que quisesse falar alguma coisa. Então o que eu ia falar? Criaram-se vários tipos de culto no decorrer da história. O culto de adoração, o culto Aconteceu na igreja de que eu era, eu vou até contar. O culto da vitória. Vem cá, mas em todas as coisas não temos que dar graça? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que servem ao Senhor? Se o Senhor permite que roubem seu carro agora, de repente Ele está te livrando de tomar um tiro na cabeça da outra esquina. Você não, em tudo dai graças. Aí tinha o culto de gratidão lá, né? O culto da vitória. Aí o irmãozinho chegou, o Senhor me deu vitória, o Senhor me arranjou um emprego, tal. Aí todo mundo levantava, batia palma. Aí passou 2 semanas, chegou o irmãozinho Macambúzio, o emprego era do diabo. Por quê? Não, ele quer que eu trabalhe no domingo, eu não vou poder vir à igreja. Mas você não deu no culto da vitória o testemunho que foi Deus que te deu. Então as pessoas não sabem discernir o que é de Deus e do que não é de Deus. Então, voltando, né? O diabo vai buscar o que vai te seduzir. É dinheiro que te seduz? Vai pintar dinheiro, até você se afastar. É mulher? Vai ser mulher. É homem? Vai ser homem. É droga? Vai ser droga. Então você tem que vigiar. São as armadilhas. Eu fui longe, mas eu voltei para a armadilha. Vamos continuar. Mais armadilhas. Por favor, alguém lê 1 João 5, 19 e 20. Apareceu? Veja. 1 João 5, 19 e 20. E eu vou beber um golinho d'água, que minha boca está seca. Não, eu botei no chão para não cair em cima. Meus irmãos, durante o dia nós fomos vitoriosos, mas no final da noite houve aqui uma coisa inexplicável, só para os irmãos saberem. Eu falei, o computador identificava a tela, mas não saía vídeo na tela. Nem na tela da televisão que está ali atrás, nem no projetor, no data show. Eu nunca vi isso acontecer. Então, a gente está fazendo assim precário, mas a gente continua firme em Cristo, porque senão, vou desistir, eu preparei tudo para o data show. Estou aqui todo, aqui, mas está funcionando? Está edificando os irmãos? Está começando? Então tá bom. Então vamos continuar. Quem vai ler? 1 João 5, 19 e 20. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha o que eu falei sobre a verdade, não esqueçam, eu sempre volto, a gente vai avançando, mas eu sempre volto. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. O que é verdadeiro? A palavra de Deus. O que é verdadeiro?
o Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo que é uma redundância? Mas as pessoas leem achando que podem interpretar. Deus nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então eu vou sair procurando novidades para achar o que é verdadeiro. Não, a Bíblia volta a si mesma, ela aponta para o que é verdadeiro. Então, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, ela repete, em seu Filho, Jesus Cristo. Olha só como é que... Eu fui longe, peguei 1 João. Eu não estou falando dos versos, mas ela confirma o que eu disse. Né? E olha que coisa eterna. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O pessoal está criando um evangelho sem Bíblia. O pessoal está criando um evangelho sem conhecimento de Cristo. Está criando um evangelho que te agrada, como eu falei do culto, que você vai para ficar feliz. Isso não é o evangelho. E se isso não é o evangelho, não é a verdade. Isso não é a verdade, não é a vida eterna. Então eu falo para vocês, para a minha vergonha, existem evangélicos que não são cristãos. Existem pessoas que têm toda uma fraseologia, irmão, a paz, e eles não conhecem a verdade. Eles estão vivendo no engano, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir... eu me converti ouvindo uma musiquinha que falava isso. Aí eu vou ler, a música não tem nada da palavra de Deus. Eu me converti, você se converteu. Pessoal, desculpa, não é uma conversão autêntica. A pessoa se convenceu de alguma coisa, de que vai ter uma bênção ou de que tal, e está querendo ser, mas ela nunca ouviu a palavra, e nunca teve paciência de ouvir, e nunca ninguém lhe falou a palavra. Então, quando eu começo a falar que tem como identificar quem não é cristão, as pessoas, você está julgando. Já vou falar disso, já vou falar do julgamento. Né? Então, vamos avançar. Deixa eu avançar aqui também. Então, opa. Veja, agora eu vou ter... Mateus 10, 32 e 33. A gente atrasou um pouquinho no início e provavelmente minha apresentação tem pano para mais de manga. Tá? A gente está no primeiro terço do que vai acontecer ainda. Tá? Então, se os irmãos tiverem compromisso, 9h30, se o pessoal tiver que comer pizza, sei lá, sintam-se livres. Eu não quero que ninguém fique forçado aqui. Eu mando mais embora do que mando ficar. Acreditem nisso. Por quê? Porque ser cristão, no final, quando eu começar a falar do que vem, eu vou falar do passado, do presente e do futuro. Quando eu falar do que vem por aí, o pessoal, tem gente que chora. Cuidado que é coisa séria. E eu não estou falando nada. Falei alguma coisa fora da Bíblia até agora? Então eu só vou falar de Bíblia. Tá? Quem leu? Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Bom, levando em consideração que Cristo é verdade, que a verdade é a palavra, quando a gente pega alguém deturpando a Bíblia, a pessoa está negando o que está escrito na verdade. Concordam comigo? Se a pessoa está negando o que está escrito na verdade, ela está negando quem? Cristo. E se a pessoa nega Cristo, ela será negada. Então, quando você está num lugar que tu está vendo aquela coisa fora do padrão bíblico, por mais que esteja se dizendo evangélico, aqui tem um mover, aqui tem um mover. Cuidado. Porque negou a Bíblia, negou Cristo. Negou Cristo, está negado diante de Deus. Às vezes as pessoas não gostam de falar certas coisas porque, eu vou entristecer. Meu irmão, a Bíblia não entristece, a Bíblia está te falando a verdade. E o que eu falo para vocês é para a sua edificação e para a sua salvação. Vocês vão sair daqui uns chatos. Eu fui chamado já, por falar da Bíblia, de anticristo. Acreditem ou não. Me chamaram de anticristo. Aí eu falei, mas como se eu estou falando de Cristo? Não, você está fora da... Não, eu vou contar essa história daqui a pouco. Então, agora para vocês entenderem um pouco, vou passar um videozinho para vocês que marcou o início. Só que vai ficar difícil, na tela ia ficar mais fácil de ler. Bom, ainda assim eu vou passar. Chama-se Afogando-se na Lagoinha. Tá? E aqui nós temos...
E é engraçado eu estar fazendo isso em Minas Gerais, né? A primeira vez eu achei que eu ia ser linchado, hoje foi dia de Judas e tudo, mas esse vídeo, quando foi lançado em 2005, 2006, eu chegava a receber em torno de 1.000 e-mails por dia me ameaçando, né? Então, eu vou passar, os irmãos, infelizmente, não vão conseguir ler todas as legendas que eu coloquei aqui, vai ficar pequeno nessa tela. Vai ficar um ponto. Mas eu vou tentar, vou fazer o seguinte, eu vou tentar narrar para os irmãos, vai ficar, vou tentar narrar. Olha só, narrador de vídeo é deprimente, mas vamos lá. Não, vamos lá. Tá. E eu não tenho como... Baixa. O seu tá baixo? Peraí. Ih, eu diminuí a luminosidade da tela, nossa. Cadê? Peraí, tem um controle de volume aqui em algum lugar? É na ponta, altura. Seta para baixo. Vamos ver, vamos ver se o vídeo vai passar. Deixa eu ver se o espaço pausa. Não, eu vou pausar na mão. Espera aí. Desculpa, mas narrar vídeo eu preciso... Fogando-se na Lagoinha, enganos difundidos durante eventos gospel. Criança. Tem que tomar muito cuidado. Falei, complicou um pouco, mas... Neilton, faz um favor para mim. Alguém fica aqui só para dar pausa. Eu faço assim, dar pausa, porque eu estou no ângulo ruim. Pega uma cadeirinha para o irmão. Não, olha só. Deixa eu... Vamos resolver. Senta aí. Vamos começar a passar o... Olha só. Presta atenção na tela ali. Olha para a tela. É só você clicar aqui, ó. Olha ali. No play e no pause, tá? Então, ó, cuidado para não clicar fora que eu cliquei e fiz besteira. Aqui, só isso. Agora vai funcionar. Ufa. Deixa eu acabar de baixar. Dá uma pausa. Gospel é uma palavra tirada do seu contexto, porque ela vem do inglês. Significa God spell, palavra de Deus. Tá? Ela é tirada de seu contexto original para vestir qualquer coisa que deva ser consumida pelo público cristão. Muitos enganos, heresias e conceitos antibíblicos têm se travestido sob esse termo para contaminar os cristãos sinceros. Play. Vou tentar narrar simultâneo, sem dar, vamos ver. Jesus disse, e orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6:7. Jesus também clamou, Abba Pai, todas as coisas... Não dá pausa não. Afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero. O apóstolo Paulo cita, e porque sois filhos de Deus, pois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. A Bíblia não recomenda que nos entreguemos a vãs repetições, sob qualquer pretexto. Isto é mantra. Isto altera o estado de consciência das pessoas. Presta atenção que ela mistura uma passagem e outra, tá? Para criar essa ideia de que uma música vai ficar repetindo a mesma coisa, repetindo e repetindo. Eu pesquisei com alguns baixos espíritas e eles me falaram que esse movimento é do erê, que é o movimento de uma criança que fica brincando, fazendo pirraça, né? Sentar no chão curvado, de perna cruzada, balançando constante do corpo. Manhas, pirraça, tá? Sinais surpreendentemente também são identificados nesse vídeo, que deveria ser de louvor e adoração a Deus da Bíblia. Mas você vai ver as pessoas sentadas fazendo o mesmo tipo de movimento
dos processos Porerê. A primeira vez que é repetido. A profundidade da mensagem da música é tão grande que eu acelerei o vídeo, porque ela não vai falar nada além disso. Pá, 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 acabou, é isso. Essa letra edifica, né? Na terceira vez, olha a expressão, presta atenção na expressão que ela está fazendo. Eu não estou criticando a dança, dançar não é pecado, mas depois eu explico a questão. Olha, vai vir agora a parte bonita da letra. Vou repetir 4 vezes já. Acelerei de novo porque... Quinta vez. Quinta vez. Assista essa parte. Mas afinal, o que é mantra? A yoga, em suas muitas formas ocidentalizadas, é também a alma do movimento Nova Era, que adotou as crenças e metas básicas do hinduísmo. Apesar da aparente variedade e de centenas de escolas de yoga competitivas, todas as formas vêm da Índia e conduzem ao oculto, embora muitos ocidentais não tenham consciência disto. As técnicas da yoga incluem exercícios de respiração ou prana, posições chamadas asanas, dissolvendo a mente como leia, poderes psíquicos chamados siddhis, cantos repetitivos chamados mantras e um culto deliberado da magia negra conhecido como Tantra. Johanna Michelson, antiga professora de yoga e assistente de um cirurgião, nos conta suas experiências com o oculto em sua autobiografia O Lado Bonito da Maldade. Outra palavra para mantra é encanto, onde lança um feitiço, por assim dizer. E em mantra yoga, uma palavra ou uma frase ou um nome demoníaco é repetido várias vezes, para levar o indivíduo a um nível de vibração que atrai aquele por quem canta e para que produza o efeito desejado. E é isto que as bruxas brancas e mágicos, como eles dizem, utilizam para seus feitiços. Sempre disseram que não passa de um som sem significado e não tem nada a ver com os deuses hindus, mas toda vez que repetem aquilo estão invocando um deus hindu. Ao pensar várias vezes neste mantra, isso se torna mais forte em suas vidas. O canto diz Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 108 mantras de uma só vez. Eles cantam 16 vezes por dia. Precisam de 2 horas para fazer todos os dias. E essa é a exigência mínima que o guru impõe a eles. Usam às vezes como hipnose ou lavagem cerebral, porque cada vez que tem um problema ou enfrentam uma confrontação, você se retira para a segurança do canto em vez de pensar em resolver o problema em si. Fingir que todas as religiões são iguais é desonesto, como é a fusão de várias técnicas religiosas. Por exemplo, cada vez mais cristãos usam o nome de Jesus como um mantra. Sustentam que é uma ferramenta para levá-los à presença de Deus. Jesus disse que a oração repetitiva não é aceitável para Deus. Este é o significado do estado alterado da consciência alcançado na yoga e outras formas de meditação oriental. Um ganhador do Prêmio Nobel descreveu o cérebro como uma máquina que um fantasma pode operar. O que quer dizer que em estado de modificação de consciência, a conexão entre o meu espírito, que normalmente opera meu cérebro, e meu cérebro se relaxa, o que permite que outro espírito se interponha e comece a jogar com os neurônios, criando todo um universo de ilusão, viagens astrais e poderes psíquicos. E assim o mundo vai se preparando para o último grande engano. Ué, o que aconteceu? Dei pausa aí. Tá, ainda vem mais. Até eu esqueci. Tá, agora que sabem o que é mantra, vamos observar os estranhos eventos que ocorreram após o ponto onde havíamos parado, que era a quinta repetição do pai, papai, Hare Hare Rama, né?
vamos adiante. Não podemos deixar de levar em conta que o público teve toda a sua capacidade de raciocinar logicamente prejudicada. Está todo mundo lá emocionado, chorando. Pai, meu pai, a pessoa tá... Então a pessoa não está mais raciocinando na sua mente. Só queria citar uma coisa, na Bíblia. Então na Bíblia, Deus, eu pesquisei, se alguém achar mais alguma vez, ele tira Adão quando ele vai fazer a costela, né, para Eva. Ele vai a Daniel quando ele dá uma visão profética do Apocalipse. E vai no apóstolo João, quando ele escreve o Apocalipse. Deus não tirou a consciência de ninguém para a pessoa acordar. Irmão, o Senhor me revelou que amanhã você vai ter uma dor de barriga. Mas hoje em dia, todo mundo cai para falar isso. Ah, Deus falou que te deu um livramento. Deus não precisa fazer isso. Deus não altera o estado de consciência do cristão. O cristão tem que meditar na palavra, consciente. Toda vez que você começar a ver a pessoa entrando em transe, tenha certeza que aquilo não é ação de Deus. Então, né? Este é o gemido do meu espírito por vós. Eu, Senhor. Frases imponentes, tá? Fraseologia rebuscada. Ela fala como se fosse, né? A fraseologia rebuscada. Porém, vejamos se o Deus da Bíblia cometeria certos equívocos tão banais quanto ela vai cometer. Se fosse Deus falando, então vamos lá. Nesta noite, porque o Senhor sou Deus de misericórdia. E continua, miserei. Tá, presta atenção que não parou. E tenho visto os vossos corações. E todo mundo fica lá. Eu sou o Senhor que começo a escrever uma nova história para a minha igreja. Espera aí, como é que Deus vai escrever uma nova história? Vamos ter a Bíblia versão 2? A nova Bíblia? A Bíblia é uma só. O mundo é um só. Como é que ela vai escrever uma nova história? Então, espera aí, esse Deus já está... Opa, nova história. Vocês estão vendo, está registrado. Desculpa, mas está aqui. Vai lá. Porque eu, através do meu espírito, tenho gerado no meio do meu povo sede e fome da minha presença. Eu, Senhor. Separa não. Eu na época, para aí. Eu na época, eu não sabia ainda o que significa Shekinah. Acho que eu vou ter que fazer até uma pausa aqui. Eu descobri recentemente que Shekinah é um termo hebraico que não está na Bíblia. Primeira coisa de toda, não está. Tá? A glória manifestada de Deus que ficava no templo, na época da lei, nunca foi chamada de Shekinah. Tá? Isso foi uma invenção, acho que no final dos anos 90, que o pessoal trouxe. Ah, não, a Shekinah de Deus, a glória manifestada de Deus. Só que eu fui descobrir que esse é um termo que vem realmente de Israel, mas vem da Cabala. Baseada na lenda, não sei quem já ouviu falar na lenda que Deus criou do barro, assim, que Deus criou Adão e criou uma mulher chamada Lilith, que seria uma mulher demônio, que ela não se submeteria a Adão, né? Por isso ela foi expulsa e Deus criou Eva da costela. Então, o termo Shekinah se refere ao demônio chamado Lilith. Sim, a deusa Inanna. Tem uma explicação um pouco pior, se os irmãos pesquisarem no meu site, está explicado o que significa. Significa a cloaca da deusa. Tá? Então, se os irmãos estão... Ah, Shekinah. Inclusive, eu descobri isso quando eu tive presente no Promessas. A mulher ficou meia hora gritando e o povo todo gritando, derrama Shekinah. Primeiro de tudo, a glória manifestada de Deus, quando Cristo expirou na cruz, o véu se rasgou de cima e baixo e não estava mais ali. Se eu agora pedisse, Pai, que a sua glória manifestada esteja aqui,
eu estou negando o sacrifício de Jesus Cristo, pedindo para recosturar o véu e manifestar. Não é assim. Vocês estão entendendo que parece... Oi? Parece bonito, que a glória manifestada do Senhor esteja aqui. Meu amigo, você está cuspindo em Jesus Cristo. Está cuspindo no sacrifício de Cristo e pedindo para voltar para a lei. Vocês estão entendendo isso? É grave. É grave. E todo mundo, quando está no lugar, na emoção, a glória... E é o que eu estou fazendo. Então, primeiro grande erro. Mesmo que ela estivesse falando, a glória manifestada de Deus esteja aqui, já estaria errado. Só que ela ainda fala, derrama a Shekinah, que é um demônio. Você vê 20 mil cristãos pulando durante meia hora e falando, derrama a Shekinah, derrama a Shekinah. Vem cá. Cadê Deus? Nessas pessoas. Se você pedir a Deus para derramar um demônio em você, Ele vai derramar? Pois é o que eles estão fazendo. Esses são os evangélicos de hoje em dia. Então, eu tive que fazer essa pausa, porque na época eu próprio ainda não sabia que Shekinah era um demônio. Então eu escrevi aqui, né? Pensam que a Shekinah está ali, ou será a possessão mesmo? Não. Eu próprio, a gente vai a cada dia aprendendo e se aperfeiçoando. Eu estou aqui com os irmãos, mas de repente alguém pode falar algo da Bíblia. Eu estou aberto, assim como eu passo o que eu aprendi, eu estou aprendendo. Então pode continuar. Eu, Senhor, nesta hora, digo à minha igreja. Eu explicando que o véu do templo, tá? Pode continuar. Veste-te, ó amada minha. Orna-te de mim. A emoção generalizada. Eis que derramo sobre vós, ó amada. Afinal, derrama o quê? Minha, esperada minha. A cantora está rindo, ou está em transe, ou está sofrendo? E poder que procede de mim. E aí, o que ele derramou? Derramo. Eu, Senhor, através do meu povo, começo a gerar nesta nação um novo rumo. Esse novo rumo desde 2002, que foi esse vídeo. Realmente acabou a corrupção, né? Acabou. Novo rumo. Olha isso. A ordem de Deus. Eis que ordeno. Peraí. Dá uma pausa. Tá muito claro, vai. Olha a ordem. Eu ordeno que 4 querubins. Isso é culto racional deles. Ordeno que 4 querubins se posicionam. O querubim se posiciona? Deus não sabe nem a língua portuguesa. Norte, sul, leste, oeste. Escrevendo assim. Show. Nos céus desta nação, com brasas vivas. Que tem debaixo de suas asas o símbolo da cruz. Final. Que ordena o quê? Confusão foi essa? Falou bonito, mas não falou nada. Somente através da vida de meu filho, esta nação será mudada. Então, dá uma volta. Tenta dar uma clicadinha aqui para voltar aqui. Ó, amada minha, noiva minha. Somente através da vida do meu filho. Por favor, vamos lá, deixa eu dar uma pausa. Ó amada minha, noiva minha. Somente através da vinda do meu filho. Pausa. Deus. Desculpa, eu gosto de conversar. Ah, é? Então, o que acontece? Ó amada minha, noiva minha. A igreja é noiva de quem? De Cristo, que é Deus que se fez homem. Cristo veio para fundar a igreja. Ela é noiva de Cristo. Deus é relacionado, o Antigo Testamento, a presença manifestada de Deus é relacionada ao templo, à lei. Então, Deus está meio confuso aqui. Porque Jesus pode chamar a igreja de noiva. Deus não se manifestaria chamando a igreja de noivo somente através da vinda do meu filho. Então, ela está fazendo uma confusão.
entre Deus e Jesus. Muito grande. Ou então Jesus vai dar um neto, né? Só Jesus fala, ó noiva minha, através do meu... Então vai vir um filho de Jesus aí. Vocês estão entendendo? Que parece lógico, mas quando você vai analisar, tem besteira. E Deus não comete besteiras como essa. Agora pode continuar, eu vou tentar não interromper mais. Nesta hora, tomar em meus braços e trazer sobre vós a força que procede de mim. Sereis conhecido, ó amada minha. Sereis conhecido, ó amada minha. Não sereis conhecida, ó amada minha? Como igreja amada, que caminha na minha presença e traz cura para esta nação. Eu, o Senhor, quero usar de cada um de vós para gerardes a minha vida neste Brasil. Veste-te, ó igreja minha, de santidade e andai na minha presença para que haja cura. As várias expressões físicas que pudemos observar até agora têm muita semelhança com outro tipo de manifestações. Acho que é hora de conhecermos um pouco mais sobre meditação dinâmica. Eu deixei tempo de ler. Tu deu pausa. Não, tá andando. Rajneesh é um dos gurus mais controvertidos da Índia, principalmente por seu apoio a práticas sexuais chocantes como um pré-requisito para a salvação. Seu tipo de yoga, chamado de meditação dinâmica, é uma combinação de hinduísmo e psicoterapia da nova era. Esse exercício exige uma respiração vigorosa, e a hiperventilação é programada para despertar a força da serpente chamada Kundalini, que, segundo os gurus, se enrolava na base da espinha. Fiz meditação dinâmica todos os dias. Nós chamávamos de meditação Kundalini. Começa com uma respiração catártica. Isso simplesmente para mover a energia e tirar-se da cabeça para dentro do corpo enquanto está respirando. Vocês estão rindo? Isso acontece em muita igreja. É isso que está acontecendo em muita igreja. A fase seguinte, a fase dinâmica da meditação, é como se fosse uma criança pequena e pudesse ter um ataque de raiva. É o som do riso. Tem um sobre o outro para vocês verem que é a mesma coisa. É para não restar dúvida. Ao chegar à terceira fase, quando pula e grita, quase não está mais lá. Por isso é muito difícil se lembrar do que acontece quando está lá. Acho que o mais próximo que eu poderia associar seria com a falta de consciência. Chega a um estado onde sua mente sai de seu corpo. Seu corpo está pulando sem parar. Sua voz está gritando, mas não é você que faz isso. Torna-se um com a energia.
A fase seguinte na dinâmica é o silêncio. Alguém grita "pare" quando está fazendo o cartaz há 30 minutos. Depois de ter estado fazendo movimentos incríveis durante tanto tempo, e então só paz e silêncio. A mente para e você se sente unida com todo o universo. Publicaram várias reportagens chamativas, dando crédito aos gurus e suas técnicas pseudopsicológicas, mas esqueceram de mencionar os milhares de casos de transtornos emocionais e mentais. Loucura, suicídios, golpes, crimes, estupros que aconteceram em vários centros de gurus por todo o mundo. É alarmante ver que estas técnicas perigosas para a iluminação são utilizadas em psicoterapia, seminários de autoajuda e até mesmo foram aceitas em várias igrejas protestantes e católicas e em seminários. Bom, agora que vocês já conheceram que é a meditação dinâmica, né, os recursos utilizados, vamos continuar da manifestação do Deus, né, o que aconteceu depois, né, e não, pode deixar direto, já estamos no finalzinho do vídeo. Papai, papai. Aí eu inverti, lá eu botei eles, aqui eu botei o vídeo para ver que tá igual. Vocês estão começando a ficar incomodados. Agora vocês estão vendo por que afogando-se na lagoinha. Para concluir esta primeira parte, vamos apenas registrar quantas vezes foi necessário repetir o mantra até que se pudessem crer. Sexta. Sete. Oito. Vocês decoraram a letra? Por favor. Para com isso. 9. Aumentaram o tom, né? Engrandeceu. Agora vem o bom, agora vem o bom. A alteração. Cortou aí o vídeo? Ah, tá. A alteração de escala serve como ferramenta subliminar. Proscria a expectativa de um ápice, aumentando a emotividade. Porém, vejamos que a letra continua a mesma coisa. Vezes. Eu não vou explicar aqui, que não é o foco desse estudo, mas dá uma pausa. O número 11 e o número 13, na Bíblia, 11 é considerado mais ou menos imperfeição, porque quando tinham as 12 tribos, né, assim como tinham os 12 apóstolos, quando um faltou, tiveram que eleger mais um para completar 12, então 11 alguns interpretam como imperfeição e 13 como rebelião. Tá? Isso é um detalhe. Às vezes você está fazendo um negócio,
Foi usado o número 11 no atentado de setembro, muito. É usado o número 13 em muitas outras coisas. Então, às vezes eu estou fazendo, eu resolvo, de curiosidade, contar. Então, existem sim sociedades místicas que creem no número no poder de um número. Não que o número tenha poder, entendam isso. Número nenhum tem poder. Mas eles mostram entre si que eles estão atuando ao colocar aquele número. 13 repetições. Quem entende, quem é entendido nas suas artes, olha aí, esse é dos nossos, colocou 13 vezes isso, ou colocou o 13 ali, ou colocou o outro. Então, eles se identificam através dessa numeração. Então, até nisso, né, houve toda essa simbologia desnecessária. Por que ficar repetindo? Edificou alguém? Tem palavra de Deus nisso que aconteceu? Nenhuma. Ainda tem mais 2 partes do vídeo, se vocês não tinham visto, está à disposição na internet, tá? E a análise vai piorar um pouco mais, a coisa vai ficar mais suja um pouco, a água vai turvar mais ainda. Então, quando eu lancei esse vídeo, eu fui muito amaldiçoado, falava que eu estava criticando o que era de Deus. Mas, irmãos, diante da Bíblia, diante de vocês, isso não é de Deus. Não tem Deus nisso que vocês acabaram de ver. Tá? Então, vamos adiante, acabou, né? Bom, falei da Bíblia para vocês, mas afinal, quem é esse tal de Teófilo que fala isso tudo para vocês? Quem sou eu? Bom, isso é uma foto de 1973, Sociedade Feminina da Igreja Batista. Pô, mas o que Teófilo tem a ver com a sociedade feminina? Esse era eu, no colo da minha mãe. Nasci dentro da igreja. Fui criado. Eu lembro do dia que eu tinha em torno de 6 anos de idade, em que eu aceitei a Cristo por livre e espontânea vontade. Minha mãe falou para mim que os anjos fariam festa no céu. Então eu tenho toda a minha história envolvida. Era batista, na igreja batista. Eu fui batizado aos 12 anos. Tá? Eu não nego a minha fé e o que eu aprendi. Tá? Repara, tirar daquela tela, porque eu já morri, pessoal. Eu já morri. Porque se eu tivesse continuado desse jeito, do jeito que eu planejei a minha vida, hoje eu seria quase um suboficial da aeronáutica, se eu não tivesse morrido do coração. Tá? Só que foi nessa época, até é engraçado, foi nessa época que aconteceu. Falaram para mim que tudo que estava acontecendo, o transtorno, era obra do maligno e que eu devia participar de alguma corrente para poder... Olha só, um homem que nasceu e conheceu a palavra, isso é obra do maligno na sua vida. Ora, meus irmãos, eu trabalhava ativamente, sempre trabalhei na igreja com a parte de informática e fazendo acompanhamento de tradução, de tudo. E chegou um domingo... E teve um pastor convidado na minha igreja, que na data show dele, eu guardei, eu tive o prazer de guardar o slide comigo até hoje, que as pessoas estavam vendo o data show, como eu estou apresentando para os irmãos, só que eu mando os irmãos lerem na Bíblia, e o pastor me levou isso. Vocês conseguem ler de onde vocês estão, o que está escrito aqui? Se você chama Deus de seu Pai, viva o seu tempo como residente temporário na terra. 1 Pedro 1,17. Alguém, por favor, lê 1 Pedro 1,17. 1 Pedro 1,17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vocês notam uma pequena diferença entre 1 Pedro 1,17 da Bíblia e 1 Pedro 1,17 dele? Vocês me dizem, na 1 Pedro 1,17 deles, onde está a menção de que Deus não faz acepção de pessoas? Segunda, onde está a menção ao julgamento, olha só, não a salvação, mas ao julgamento pelas obras, na 1 Pedro que ele mostrou no Data Show? E por último, e mais importante de tudo, onde está a exortação ao temor durante toda a sua vida?
Porque é o que fala. O principal de 1 Pedro 1,17 é o temor a Deus durante toda a sua vida. Aí eu, por acaso, olha só, isso não foi assim, eu era o estudioso da Bíblia, não. Por acaso eu tinha lido 1 Pedro 1,17, pouco antes disso. E eu, ali na apresentação, me deu agonia. Como é que pode ninguém na igreja ler a Bíblia? Eles ouvem o data show, riem e engolem o que está sendo falado. Terminou a apresentação, eu imprimi isso aí, cheguei para o meu pastor, esse que me batizou, esse que me falou, pastor, esse pastor veio mentir na nossa igreja. Não, Giovanni, você tem que ver que isso ele está preparando um trabalho muito grande que nós vamos fazer aqui agora. Trabalho grande? Você tem que ler um livro ótimo que está fazendo a igreja crescer. Aí, que livro? Toma aqui, olha só para você ler, por favor, que é o que nós vamos implantar aqui na igreja. Aí eu peguei esse livro. Estão vendo ele pintado de vermelho? Pois é, eu falo, esse livro é um lixo da pior qualidade. Ele se chama Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Tá? Isso é os propósitos, só para vocês terem uma noção das mentiras, eu vou abrir aqui sem muita... Ele fala assim, sempre que Deus quis preparar alguém para seus propósitos, ele utilizou de 40 dias. Aí ele cita assim, a vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. Isso é verdade, irmãos? Pergunta que eu faço, Noé não falava com Deus antes do dilúvio? Ele não foi escolhido justamente por isso? O dilúvio foi o julgamento de Deus sobre a humanidade. E o autor escreveu no livro que a vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. Isso é verdade ou é mentira? O autor escreveu o seguinte, a vida de Moisés foi transformada por 40 dias no Monte Sinai. Moisés era o príncipe do Egito, como falou no filme da Disney, e no dia que ele matou um guarda, né? Ele fugiu e passou quanto tempo no deserto? Foi 40 dias no Monte Sinai ou foi 40 anos no deserto que transformaram Moisés? 40 anos até que ele se tornasse uma pessoa humilde para Deus. Os 40 dias no Monte Sinai ele só recebeu a lei, ele não foi modificado. O autor bota, a vida de Moisés foi transformada por 40 dias no Monte Sinai, é verdade? Quem é o pai da mentira? Esse livro é repleto de mentiras. São 8 mentiras seguidas, logo na primeira página. Ele fala o seguinte, os espias foram transformados após 40 dias na Terra Prometida. Realmente, viraram caveira, só 2 sobreviveram. Não é? Então, ele fala o seguinte, Davi foi transformado pelo desafio de Golias proferido por 40 dias. Davi nem sabia que Golias estava lá. O pai virou, Davi, leva a marmita para o teu irmão. Aí que ele chegou lá, olha só, esse cara está falando, pegou, matou. Ele não sabia. Então, mentira. Elias foi transformado quando Deus sustentou durante 40 dias como a única refeição. Vou falar rápido, porque não é esse o foco. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo mudasse. Não. Jesus foi fortalecido por 40 dias no deserto. Ele só vai falando mentira em cima de mentira. Os discípulos foram transformados por 40 dias ao lado de Jesus após sua ressurreição. E tudo isso eu fui refutando. Tá? Isso tudo está escrito no artigo publicado na internet. Os irmãos depois podem verificar. Então, ele começou a basear um livro em mentira. Esse livro pode fazer a igreja encher? Pode. Mas a igreja vai estar cheia de trigo ou de joio? De joio, por quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Está fora da palavra, mas eu descobri. Algo podre no reino de Judá. O texto, né, o título é Algo Podre no Reino de Judá. Então, a primeira coisa que começou a acontecer na igreja foi o incentivo a alteração do estado. Pulei, eu estou vendo aqui, estou olhando ali. A deturpação do conteúdo bíblico. Primeira grande coisa que eu comecei a descobrir na época. Porque no final do livro, e isso é importante citar, no apêndice 3 fala assim, nem sempre citei o versículo por inteiro. Tá? Não é esse não, peraí, está aqui. Das 15 versões empregadas, olha só, ele precisou usar 15 versões de Bíblia para escrever esse livro. 15. 5 encontram correspondente na língua portuguesa. Tá bom, muito bem. Agora, o atestado de culpa.
foram livremente traduzidas para se cumprir os propósitos do autor às outras 10 versões. Espera aí, se eu traduzo algo livremente para cumprir o meu propósito está escrito no livro. E os pastores aceitaram. E tem igrejas com propósitos, onde vocês queiram. Não é, tem presbiteriana com propósito, batista com propósito, o que for com propósito. Desculpa, propósito, chave do inferno. Lixo, é lixo. E tá, mas as igrejas estão crescendo. Desculpa. Tá? Desculpa. Eu guardo, mas ele fica... Eu tenho um aquário velho que eu escrevi serpentário. Aí eu boto esse tipo de literatura ali dentro. Eu guardo porque eu apresento aos irmãos. Pode comprar, não gasta dinheiro com isso não, mas se você tiver em casa, veja que eu não estou mentindo. E tem muitas mais mentiras, né? Então, primeiro grande problema no cristianismo, no evangelismo, a deturpação da Bíblia. Grande problema. Segundo grande problema, a inversão do foco, né? Ao invés do ser humano servir ao Senhor, Deus se torna objeto e servo a ser utilizado. Um verdadeiro gênio da lâmpada. Se eu tiver fé, Deus vai me dar aquele carro. Meu amigo, Deus não precisa te dar nada. As pessoas se tornaram, o culto é prestado, eu já falei, então agora eu vou poder acelerar. O culto não é prestado para você, o culto é prestado a Deus. A sua vida inteira, você tem a liberdade da sua vida. Um dos grandes erros também é dizer assim, eu nasci para adorar a Deus. Não, você nasceu para comer, dormir, beber, casar. Cada um tem a sua vida. Tem aqueles que foram realmente... Mas você precisa viver. Deus te colocou um coração, te colocou sangue para você comer chocolate, para você andar de bicicleta. E quando você vai prestar um culto a Deus, você tem que ter consciência que aquilo é para Deus. Não adianta você querer viver para Deus, porque na verdade você vai banalizar o que deveria ser sagrado. Então aqui a gente está falando de Deus. É uma palestra, mas quando você for prestar o culto, revista-se do espírito, do respeito, do temor, e vá prestar um culto. Se você não quer prestar o culto, não saia de casa. Não saia, tenha vergonha na cara, saiba que você não está no espírito. Acontece, eu não estou justificando, mas acontece. Então, tenha consciência de que você precisa ir ao banheiro, que você precisa andar de várias necessidades humanas. Você é humano, né? Então, a fé pode ser em qualquer coisa, contrária, eu já falei da fé, não vou focar. Rejudaização. A rejudaização é quando nós somos Israel celestial, correto? O povo diz, Israel celestial, tá bom. Isso significa que, passada essa vida, nos céus nós teremos Israel de Deus. Eu não tenho nada contra isso. Mas no céu, aqui eu sou gentio, brasileiro, nasci no Brasil. Descendente de seu Jorge, ele não prestava culto no templo. Muitas gerações se passaram. Então eles começaram a trabalhar com a rejudaização do cristão. Paulo e Pedro tiveram uma discussão muito forte a respeito de circuncisão, não circuncisão, né? Então, acabei de descobrir uma anotação muito importante para mostrar a deturpação das versões bíblicas. Alguém aqui tem uma NVI? Alguém tem aqui uma nova versão? Tá. Eu ia citar só um dos exemplos, né? A NVI eu botei... Tá, a NVI fala assim, tá? Mas todo espírito que não confessa que Jesus Cristo não procede de Deus, este é o espírito do anticristo, acerca do qual muitos ouviram. Isso é 1 João 4,3. Ele fala assim, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Mas sabe o que está na Bíblia verdadeira? Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Olha só, com isso, ela está agradando as falsas religiões, que anulam que Cristo veio em carne e querem tornar... Então, parece uma coisa simples, mas uma simples supressão de frases. Por isso que eu, nessa época, que foi confrontado com 1 Pedro, minha primeira grande... Eu saí daquela igreja, comprei as 5 versões da Bíblia em português, mas a Bíblia católica também, e fui ler. E nenhuma delas falava o que esse livro falava. E aí eu vi, será que ele está vindo do grego? Aí eu comprei a Bíblia interlinear, que é o Novo Testamento interlinear, e comprei a gramática de grego, e comprei o dicionário de grego. Não, eu não sei grego, eu arranho muito feiamente. Mas eu pego essas partes e chego no grego, como eu mostrei ali, e
tiram as dúvidas para poder saber o que está dito na palavra de Deus, porque temos que tomar muito cuidado com a verdade. Ela é a verdade. E hoje em dia agora estão lançando uma profusão de variedade, né? Bíblia do homem que anda com a mão esquerda, Bíblia da mulher que lava. Tudo é uma versão nova. Até a Baby, né, agora do Brasil, lançou a Bíblia dela com comentários. Imagina a relevância. É para fuzilar. Tem um pastor que tem um vídeo na internet que então deve ser ele, né? Então, o nosso culto é racional, tá? Nós somos gentios, nós não somos judeus, nós não estamos debaixo da lei, nós não vamos manifestar a glória de Deus dentro do templo. Vários pequenos detalhes. Fujamos da rejudaização. Estejam atentos, porque isso também é negar Jesus Cristo. É recosturar o véu do templo, tá? Vamos ver aqui o misticismo. Eu vou dar só um exemplo de misticismo. Hoje, no lugar que eu tive, eu não vou falar no lugar que eu tive, ninguém sabe no lugar que a gente esteve, né? Ninguém sabe. Eles falam assim, não, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eles transformam a coisa numa coisa mística, a adoração. Pois bem, sabe o que significa espírito na Bíblia? A Bíblia fala, Jesus se entristeceu até a alma. Até vou falar um endereço. Está aqui. Espírito e Verdade. bit.ly/Espírito e Verdade. Eu explico bem melhor o que eu vou falar aqui para não tomar muito tempo dos irmãos. O Espírito na Bíblia indica, eu fiz isso de espírito. Fazer de espírito significa fazer com sinceridade, fazer com dedicação, fazer com todo o interesse. Fazer algo de espírito não é místico. Tanto que no seu espírito suspirou, Cristo no seu espírito suspirou. Tu acha que ele inventou um movimento novo espiritual? Sei lá. Não, Cristo se sentiu entristecido de verdade. Então, quando fala adorar em espírito, está falando em adorar com sinceridade. E agora você já sabe da cola, em verdade adorar de acordo com o quê? Com a palavra. Então, adorar em verdade é adorar de acordo com a palavra. E adorar em espírito é adorar com sinceridade. Só que as pessoas mistificaram. E você vê gente alterando o seu estado de consciência, que também já sabe que é do demônio, para adorar. Olha que coisa linda. Olha que bolo doido que eles fizeram e dizem que isso é o Evangelho de Cristo. Tá? É isso que está acontecendo. Tem gente que está ficando chocada aqui. Eu não quero ninguém... Tá? Então, vamos adiante. Mistificação. Alteração do estado de consciência. Sim, aqui tem as passagens. Eu quero que um leia para mim Apocalipse 4:8 e o outro leia para mim Isaías 6:2 e 3. Apocalipse 4, verso 8 e Isaías 6:2 e 3. Agora eu vou acabar de vez com a história da repetição. A gente já mostrou o que é mantra, a gente já mostrou, mas eu vou acabar de vez agora aqui, de acordo com a Bíblia. Quem vai ler para mim Apocalipse? Os 4 seres viventes tinham, cada um 6 asas. Cada um 6 asas. E por dentro estavam cheios de olhos. E por dentro eles eram cheios de olhos. Não descansavam nem de dia nem de noite. E? Dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Correto. Alguém já emenda para mim o Isaías aí. Vai chegar, alguém vai conseguir. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. 6. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Tá bom. Agora, daí a gente vê, quem diz no céu Santo, 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 são os serafins. Mas eles podem repetir, sabe por quê? Porque eles têm quantas asas? 6 asas. Por dentro deles tem o quê em Apocalipse?
Você tem o que dentro de você? Tem cérebro ou tem olho? Você tem estômago, intestino, coração ou tem olho? Deus criou esses seres especiais para repetir. O diabo não tem o alcance que na nossa mente ele tem. Você é serafim? Não, então, porque no céu eu vou ficar repetindo. Não, você não é serafim. Você está entendendo que realmente existem seres que Deus criou especificamente para ficarem repetindo. E não somos nós. A nossa raciocínio, a nossa continuidade, porque se você fica santo, santo, voltamos à questão do mantra. A Bíblia não apoia o mantra. Santo, santo, santo não é dito por pessoas. Ficou claro ou não? Vocês entenderam? Então quando, mas na Bíblia está escrito santo, santo, santo. Vai lá ver quem diz. Vai lá ver se é gente, se tem cérebro. Não é. Então as pessoas vão lendo o trecho, o que eu falei? Lendo o trecho fora de contexto, para criar novas doutrinas, para criar músicas, para criar besteira que leva todo mundo para o inferno. Negar a Jesus Cristo e ser negado a Ele perante o Pai. Né? Então, vamos um pouco mais adiante. Aí eu descobri, olha que eu vou falar, igreja versus empresa eclesiástica. Agora vai começar uma parte complexa, porque o pessoal me pergunta, você é desigrejado? Eu nunca saí da igreja. Acaba a minha história, mas eu descobri foi isso. E eu comecei a fazer esse tipo de descobertas. Eu escrevi o meu primeiro artigo, né? Levei aos anciãos, aos irmãos mais velhos. Muitos viram que eu estava de acordo com a Bíblia. Mas o pastor que fez o meu batismo, o pastor que fez meu casamento, disse que eu estava fora da visão. Ele disse que eu estava rebelde. Ele disse que eu era o anticristo. Tá? Eu fui chamado de anticristo pelo homem que eu via como meu pai. Tá? Então, foi se juntando todo o conhecimento que eu tinha. Vou mencionar umas coisas bobas. Precisamos mudar o nome da igreja. Mas por quê? Porque não é comercial. Como assim? Eu quero abrir filiais. Filiais, pastor? Mas a gente quando faz uma congregação. Isso é coisa do passado. Congregação vira igreja e para de dar dinheiro. Quando a gente abre filial, elas ficam dando dinheiro para a gente o resto da vida. Aí ela mudou de nome e começou a abrir filial. Tá? A igreja da que eu nasci e fiz parte. Ela não é mais aquela igreja, ela mudou de nome. E ele é pastor lá ainda. Tá? Então, eu não tinha como estar naquele lugar convivendo com aquilo. Então, eu liguei para o presidente da Convenção Batista Carioca, liguei para o presidente da Convenção Batista Brasileira, e uma das respostas que eu tive, meu filho, as igrejas estão cheias de misticismo. Não adianta eu querer tirar o título de batista aqui, porque depois eles entram com processo na justiça e ganham o direito de usar. Foi isso que eu recebi como resposta. Tá? E daí eu comecei a pesquisar mais a Bíblia. Então eu não sou a minha história, eu não quero que ninguém repita o sofrimento que eu tive que passar. Eu não estou contando para vocês algo dizendo que esse é o caminho, não. Eu estou te dando o meu testemunho. Por quê? Eu poderia simplesmente aí ter desistido. Como muita pessoa, está tudo errado, deixa para lá. Mas aí eu descobri que Deus não está dentro daquela organização, dentro daquela denominação. Deus se revela para nós através da palavra. Mas ninguém mais hoje em dia, isso vem da educação, tá? As pessoas não gostam de ler, as pessoas não gostam de pesquisar, as pessoas têm preguiça, eles querem um resumo. Minha palestra está longa? Eu sei que está longa, mas eu não podia fazer um resumo disso para vocês. Eu não tinha como chegar e falar em 15 minutos, e ainda demora um pouquinho para acabar. Hoje a gente vai terminar e vai continuar amanhã. Tá? Tem segunda parte, por favor. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai resolver o problema, vai ser num telão mais bonito. Mas então, as pessoas não têm mais paciência. Isso vem desde a educação. A gente vai falar disso também, de educação. Então, eu poderia ter desistido de tudo. Eu perdi, né? Dizem que tem um tripé que sustenta o ser humano. É a profissão, a religião e a família. Do tripé, a profissão foi embora. A religião foi embora, mas eu encontrei Deus. Deus na minha vida, no meu, não quero, volto a falar, não. Deus precisou fazer isso. Então eu entendo hoje que a minha depressão,
que a minha ansiedade, né, e transtorno ansioso depressivo, foi Deus que permitiu na minha vida. Porque se não tivesse sido isso, eu nunca estaria aqui na frente falando da palavra para vocês. Eu nunca teria tido tempo de estudar a palavra de Deus, que eu tive, e tudo isso que sucedeu. E eu comecei a conhecer pastores como o pastor Neilton, o pastor Márcio do Rio de Janeiro. Eu fui a várias igrejas. Eu estou tentando escrever um livro contando essas histórias, porque o inteligente aprende com próprios erros, e o sábio aprende com os erros do inteligente. Então, como eu fui inteligente e errei muito, eu quero evitar que as pessoas precisem passar por tudo que eu passei. Eu estou aqui falando para os irmãos na intenção, porque tem gente que pode estar em dúvida do que eu estou falando. Eu estou na igreja, eu fiquei 30 anos até chegar a esse tipo de conhecimento. Então, eu estou tentando edificar os irmãos, facilitar os irmãos do que está na palavra. Não é, eu estou falando de mim, não sou nada de bom, não tenho nada de bom. Contei minha história, mas eu estou falando, o foco é a palavra de Deus, tá? Então, igrejas versus empresas eclesiásticas. Mateus 16, 18. Alguém lê para mim. Mais 5 slides, eu paro que a gente vai ter chegado no meio. Prometo, a pizza não vai esfriar, pessoal. Mateus 16, 18. Muito bom. Então, a igreja, a porta do inferno, não prevalece contra ela. Vocês vão entender, e isso é importante, tá? A igreja durante o tempo da graça, a igreja será indestrutível. A porta do inferno não prevalecerá contra ela. Vai chegar um tempo em que vai mudar a regra do jogo. Está escrito na Bíblia, tá? Mas eu vou falar disso no futuro. Atos 8, 3 e 4. Então, Paulo, está aqui. Paulo assolava a igreja entrando aonde? Peraí, como é que ele assolava a igreja entrando na casa? Hoje em dia a gente criou a visão de que a construção é a igreja. Se ele assolava a igreja, hoje em dia ele teria que entrar na igreja, mas ele entrava na casa. Tem alguma coisa que não... De acordo com o que nós fomos doutrinados, nós fomos adestrados a ver, a gente só consegue ver a igreja como prédio. Mas a Bíblia deixa várias dicas de que igreja é formada pelo trigo. A igreja é formada pelo trigo. Tá? Vocês prestem atenção nisso, que a gente vai explicar isso no posterior. Eu nunca fui contra a igreja, mas depois eu descobri o negócio das empresas eclesiásticas. E aí a coisa começa a ficar fedida. Né? Então, igreja versus empresas eclesiásticas. Efésios 1, 19 a 23. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Até o 2, 3. Acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só nos presentes séculos, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu poder, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa passagem define o que é a igreja, o papel de Cristo. Eu vou ler na versão que está aqui. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja.
que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em torno. Ou seja, Cristo é a verdade e Cristo é a cabeça. Você quer ser corpo de Cristo, então você é igreja. Se você é corpo, você obedece o que? A voz da cabeça. Você está fora da voz da cabeça, você é corpo? Você é joio. Então você tem como identificar o que é igreja e o que é empresa eclesiástica. A empresa eclesiástica é aquela que deixou de ouvir a voz da cabeça. Eu fiz questão de citar esse trecho longo para poder ver que não está fora de contexto. Cristo, a verdade, a palavra, é a cabeça da igreja. Saiu fora disso, não é mais igreja. O joio se ofende quando a gente fala isso, porque o joio, ele quer de qualquer forma se impor sobre o trigo. Ele não, você não posso estar errado. Você tem... Então, tem lugares onde é reunião de joio e eles se chamam de igreja. Eles estão ali só fazendo besteira. Não tem nada que preste, mas eles querem ser igreja. Eles querem se dizer, tanto que tem até igreja de Satanás, né? Existe igreja até de Satanás. Então, eles querem se impor goela abaixo. Tem que me aceitar. Não funciona assim. A igreja, aqui, com os irmãos, eu não estou botando... Aqui, tem joio e trigo. Não olha para o irmão do lado, não olha para o irmão do lado, mas tem joio e trigo. Eu sei que tem gente que cabe a carapuça, tem gente que não cabe. Eu não estou apontando a ninguém. Mas a igreja está ouvindo. O joio está incomodado. O joio está ofendido. A gente tem que prosseguir. O papel do trigo não é... O campo é o mundo. O campo não é a igreja. O papel da igreja, eu vou falar daqui a pouco de novo. Qual é o papel da igreja? Tá? Para vocês entenderem. É que a gente está avançando. Romanos 13, 14. Estou fazendo os irmãos ler Bíblia pra caramba, hein? Vocês vão falar, aquele cara chato do Rio de Janeiro fica fazendo a gente abrir Bíblia, ler Bíblia. Mas que chato. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, ou seja, suas vontades. Se você vai num lugar onde eles estão preocupados se você vai sair triste, alegre ou triste de lá, eles estão tomando cuidado de Cristo ou de você? Da carne e de suas concupiscências ou de Cristo? Então, como está nesse livro, se você está num lugar onde o público é mais importante do que a mensagem, você não está numa igreja. Você não está numa igreja. Se você está fazendo as coisas para agradar, qualquer que seja o público, você não está numa igreja. Está difícil de entender o que eu estou falando? E para confirmar, eu vou ler para vocês Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, eu estava analisando, vou tentar ser breve sobre isso, tá? Deixa eu sentar um pouquinho aqui e avançar, que a gente já está quase concluindo por hoje, tá? Não, vou ler mais umas passagens para poder... Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, por quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mortificai e negai essas coisas, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Idolatria. Acho que eu estou me lembrando de manhã. Pessoal, idolatria, né? Não é idolatria, não é idolatria. Eu estava vendo que tem uma parcela, vou falar uma coisa aqui, até desliga, não sei. Mas tinha um povo lá que, se não fosse fã da APV, era fã da Britney, era fã da Lady Gaga, porque a coisa estava uma pombagira manifestada ali naquele lugar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está aqui. Apresentei o que o trigo faz quando se reúne para congregar.
apresentar o corpo no sacrifício. Sacrifício é o seguinte, você vai para passar 2 horas, ou, eu vou falar já da questão, o culto, eu tenho um artigo publicado, não vou longe, o culto se resumiria, reunião, canta um louvor, faz a oração, lê-se a palavra, explica-se a palavra, canta louvor, oração e encerra. Isso basicamente é um culto, você pode incluir ceia e batismo uma vez por mês, você fecha um culto em 45 minutos. 1 hora. Mas, o que aconteceu? Começaram a querer estender demais o período do culto. Isso nos anos 80, 90, um pouco. E o culto ficou chato para o jovem. O culto está ficando muito longo. Botaram sessão administrativa no meio do culto, botaram várias coisas. E os jovens fugiam, evadiam, ninguém aguentava ficar ali dentro. Então, inventou-se o conceito de que se tinha que atrair os jovens para a igreja. Não, a gente... Aí começaram a botar peças de teatro no meio do culto racional. A peça de teatro pode até falar de Deus? Pode. Mas ela é um sacrifício. Olha o conceito que eu vou explicar, que isso é sutil. A peça de teatro, ela pode ser apresentada. A gente faz o culto, termina o culto e faz a peça. Não é pecado uma peça de teatro. Não é errado uma peça de teatro. Eu não estou condenando a peça de teatro. Mas ela não é culto racional. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu tiro um grande exemplo o seguinte. Comer chocolate não é pecado. Tá? Dançar também não é pecado. Eu falei, eu não tenho nada contra quem dança. Mas, se eu chegar aqui na frente dos irmãos, pegar um chocolate, abrir, começar a comer, eu vou estar edificando os irmãos? Comendo chocolate aqui na frente? Da mesma forma, se botar alguém aqui para ficar... o Neilton já se animou aqui. Não, tem gente que não entende. Tem gente que não se beneficia. Isso não é culto racional. Isso é para agradar o jovem, para ele não sair da igreja. Vocês estão entendendo que eu posso fazer o culto, terminar, mas isso aconteceu, isso tudo aconteceu, eu estou deixando passar um detalhe. Quando os irmãos deixaram de conviver, porque o Atos fala que os irmãos tinham tudo em comum. Você acha que Cristo chorou quando Lázaro morreu, porque ele só encontrava com Lázaro no domingo, falava para o irmão do lado, deixa abençoe, pronto? Não, Cristo convivia, os irmãos conviviam. Um sabia da dificuldade, um sabia da alegria. Eles eram irmãos. Como eu falei, se eu morresse na terça, eles saberiam na terça mesmo, eles saberiam na hora. Mas hoje em dia, a necessidade da sociedade, isso tudo é um plano, né? No decorrer da história, as pessoas não têm mais tempo de ser irmãos. Eles têm que vir no domingo e fazer tudo de uma vez, só em 2 horas. Então fica uma coisa amassante. Então, uma das propostas que a gente estava falando, fazer um culto de 45 minutos e depois conviver. Botar, as garotas querem fazer uma apresentação de dança, querem comer uma pizza, comam. Vocês são irmãos em Cristo, vocês têm que conviver. Isso acho que foi esquecido em quase todas as denominações. Tem religião que convive mais do que a cristã, até tem religião que leva mais a sério. Os católicos tomaram posse do termo Eucaristia, mas isso é grego, não é católico. Isso tinha que ocorrer entre todos os cristãos, a convivência. Eu estou tendo uma oportunidade maravilhosa, né? Eu agradeço a Deus, de estar convivendo um pouco com os irmãos aqui em Minas, porque passamos o dia junto, conversamos, convivemos, conheci o irmão Neilton pessoalmente. Isso deve ser exercitado entre os cristãos, e desculpa, não é o que nós temos visto acontecer, né? Então, quando você convive, você vai estar em paz, você não vai querer estar no meio do culto falando, irmão, você viu que aquele... Né? Que acontece também, né? O cara está falando lá, a pessoa tem que contar, está ansioso. Não, você vai conseguir prestar o culto racional. Conviver, culto racional. Há uma distinção entre uma coisa e outra. Então, o que eu vou falar mais aqui agora? Tá. Mateus 13, 36 e 39, que vai falar da questão do joio e do trigo. Né? Eu não precisa, abram, anotem, mas eu vou ler. Ele fala, né? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explicai-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. O campo não é a igreja. O campo é o mundo. Onde o joio e o trigo habitam juntos, é o mundo. A igreja é onde só tem trigo. Você
Vocês estão conseguindo entender que o pessoal, não deveis. Calma que eu já vou daqui a pouco vem lenha. Né? O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros, os anjos. Então, o mundo exige que tenha joio e trigo. As pessoas acham que a igreja, né? Não, que na igreja tem que ter joio e trigo. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Vamos lá, eu sublinhei, né? Eu expliquei. Aqui eu vou ter que parar e fazer mais uma referência, assim como a verdade é Cristo é e a palavra é Cristo. Então, vocês já aprenderam, então eu vou fazer mais uma referência agora para vocês entenderem a posteriori. Você sabia que tem coisas que Deus não pode fazer? Todo mundo, Deus pode, não, tem coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, parar ou voltar no tempo. Mesmo quando o sol parou, que está lá eu anotei aqui, eu fico sentando. Mesmo quando o sol parou, Josué 10, 12, 14, né? Você vai ver que durou um dia. Eles falam que durou. Então, se durou, o tempo não parou. O sol parou, mas o tempo continuou correndo. As pessoas não ficaram congeladas no tempo. E outra coisa, quando acontece algo, tem consequência. Deu um tiro, meu irmão, assuma a consequência. Pegou o ônibus, você está dentro do ônibus. Deus não vai voltar o tempo e anular aquilo que você fez. Tá? Deus não vai congelar o tempo para que aquilo perdure, senão seria o termo que se usa, é anacrônico. Deus não cria nada anacrônico. Ele criou a lei do tempo. Ele é o único ser que está ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. Nós não. Tá? Ele não vai alterar. Ele sabe o que vai acontecer no futuro, mas nós não. Tá? Então, uma das coisas que Deus não pode fazer. Outra coisa que Deus não pode fazer é pecar ou tentar. Deus não pode pecar, e tanto que tem... já mostrei a terceira. Né? Deus não envia tentação maior, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não envia tentação. E a terceira coisa que Deus não pode fazer é mentir ou ir contra a sua própria palavra. Por quê? O pessoal gosta muito de falar, Deus é fiel, está doente, Deus é fiel. Olha, você sabe o objetivo de Deus para cada um? Eu não sabia, quando eu fiquei doente, eu não sabia que era o objetivo de Deus na minha vida. Então, o pessoal, é obra do diabo, como falaram para mim. Não era obra de Deus. Aí virava, Deus é fiel, Deus vai te curar. No tempo certo ele me curou, sim. Mas antes de Deus ser fiel a mim, e antes de Deus ser fiel a você, Deus é fiel à sua própria palavra. Você não pode orar contra a Bíblia. Se você orar contra o que está profetizado aqui, Deus vai te atender? Não. Então não adianta juntar 1 milhão de pessoas de mãos dadas pedindo pela paz, porque quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição. Como as dores vem a mulher grávida e de forma alguma escaparão. Mas ano passado eu vim aqui em BH, estava tendo uma passeata pela paz, né? Em nome de Jesus, né? Eu olhei. Eles sabem se eles conseguirem essa paz que eles estão pedindo, o que vai acontecer? Imagina se Deus dá, vocês querem a paz? Toma a paz. Ele não teria que cumprir imediatamente sua palavra também? Então, as pessoas não estão sabendo pelo que estão pedindo. Né? Estão pedindo coisas que têm consequências. Né? Bom, existem outras coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, alguém quis criar uma pedra, Deus criar uma pedra tão pesada que ele próprio não... São questões mais filosóficas, eu não vou discutir isso aqui, não é o foco da nossa... Mas essas 3 coisas que Deus não pode fazer são importantes. Porque, por exemplo, quando Cristo nasceu, teve um sinal que marcou o nascimento de Cristo, que indicou o caminho para onde ele estava, que foi a estrela. Se eu falar de Cristo para alguém que nunca ouviu falar de Cristo hoje, agora aqui, vou falar de Cristo, a estrela tem que passar no céu de novo? Não. Então vocês entenderam isso. Então, da mesma forma, qual foi o sinal característico que marcou a chegada do Espírito Santo? Atos 2. Atos 2. Foi língua de fogo, dom de língua. Aconteceu? Sem dúvida aconteceu. Marcou o quê? A chegada do Espírito Santo. Porque até então ele não estava aqui entre nós. Né? Então, esse Espírito Santo passou a habitar todo aquele que crê. Correto? Até
O Espírito Santo é ioiô? Ele tem que subir e descer toda hora? Ele chegou e habitou. E ele está habitando em todo aquele que crê. Ele não foi recolhido ainda. O recolhimento do Espírito Santo vai implicar no arrebatamento. Tá? Então, por que toda vez que eu vou falar de alguém de batismo, a pessoa tem que ver o sinal da chegada do Espírito Santo de novo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa que eu falar de Cristo, tem que passar a estrela de Belém. As pessoas não entendem que Deus não congelou o tempo. O Espírito Santo chegou e habita. Eles fazem o Espírito Santo de ioiô. Desculpa, isso é negar a palavra de Deus. E vocês sabem que nisso eu estou pegando aí uma banda de 90% da população evangélica brasileira. Né? Infelizmente. Né? Então, esses são os detalhes que eu começo a mostrar. Bom, as coisas que Deus... Não está aparecendo? Tá, vou parar. 10h34, deixa eu ver em que slide que eu estou, que eu acho que eu cumpri meu objetivo de... Estou no meio. As coisas que Deus faz está no meio. Amanhã eu falo as coisas que nós devemos fazer, mas as coisas que Deus faz. Porque o Senhor corrige o que ama. Alguém lê para mim, Mateus 12, 6, 8. O que Deus faz? Mateus 12, 6, 8. E Hebreus, meus irmãos, perdão. Hebreus 12, 6, 8, olha aí. Viu, estou no último já, vamos acabar, que senão... Hebreus 12, 6, 8, vamos concluir. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe o filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há o pai a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, Deus faz o quê? Deus corrige. Está fora? Deus corrige. Se está sem correção, não é filho. De tudo que eu falei em relação à empresa eclesiástica, a estar fora da palavra, se vocês estão vendo alguém sem correção, é filho de Deus? Vocês podem ter tranquilidade. A Bíblia respalda o que você está fazendo. E o último versículo da noite é o último trecho da noite, 2 Tessalonicenses 2, 8, 12. Esse é chocante. E é sobre esse que eu vou falar ao continuar. É o último. Acabou. Dois, 8, 12. Essa é para fechar. Vou fechar aqui já, para senão vou fechar. Deixa eu só conferir. Ah, não, isso aí. Não, PGAP. Não quero que vocês entendam que eu vou destacar, mas vamos lá. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Bom, quem enviará a operação de erro, por favor? O próprio Deus, tá? Mas enviará para aqueles que não creram no amor da verdade. Então, o título da minha palestra é te alertar sobre isso, meu irmão. Ou você conhece, ou você segue, ou Deus vai permitir, Deus vai enviar o erro para você. Não sou eu que estou dizendo, não. Está na Bíblia. É chocante. Porque o pessoal, Deus ama o pecado, mas odeia... Não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Até isso é mentira. Tá? Isso também não está na Bíblia. Mas Deus não é Papai Noel. Deus deixou isso escrito para a gente ler. Tá? Então amanhã eu vou continuar desse ponto. Tá? Às 7 horas da noite, não é isso? Amanhã eu vou continuar desse ponto. Tá? Para a gente saber o que vem pelo futuro aí. Por hoje, eu só mostrei o amor da verdade para os irmãos. Que o Senhor abençoe. Muito obrigado pela participação. Espero ver todo mundo aqui amanhã. O Senhor esteja com vocês. Pastor Neilton, por favor.